Quando a gente acha que as coisas estão indo bem para o torcedor vascaíno, sempre tem como melhorar. A gente realmente não está acostumado com bons momentos. E esses bons momentos, meus amigos, vieram com tudo em 2023. Pois nessa tarde de hoje, sexta-feira, o DG, Douglas Luiz, como você preferir chamar, cria das categorias de base do Cruz Maltino, que hoje veste a camisa do Aston Villa, em uma live na parte da tarde de hoje, em outra rede social, ele confirmou seu desejo de vestir a camisa do Vasco. E ainda, além de confirmar o desejo, confirmou que em breve estará de volta na Colina Histórica. E, segundo ele, junto com Felipe Coutinho. Esse é o desejo do volante. Já pensou, meus amigos? Douglas Luiz e Felipe Coutinho no meio-campo do Vasco? Realmente, com toda certeza, é o meio-campo para parar o futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes a vocês de tudo que aconteceu nesse depoimento, nessas palavras aí do Douglas, que é claro, animaram qualquer torcedor vascaíno, mas também falar sobre muitas outras informações. Vamos falar sobre Josh Wander e a sua visita aqui ao Rio de Janeiro, falar também sobre Maracanã. O Vasco se posicionou nessa parte da tarde de hoje sobre todo esse imbróglio que vem acontecendo envolvendo Fluminense e Vasco da Gama, e essa rivalidade que realmente está começando a tomar outras proporções, e muitas outras informações traremos aqui neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo que acontece no nosso Cruz Maltino, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, ó, já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Estamos aí na meta, no objetivo de chegarmos aos 100 mil inscritos, então contamos com você. Se inscreva, rapaziada, conto com a sua ajuda, ative também o seu sininho de notificação, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça de aqui embaixo também deixar nos comentários se essa dupla de Douglas Luiz e Felipe Coutinho deixa você, torcedor vascaíno, empolgado. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar já falando sobre 777 Partners, 777, 777 Partners, como você preferir chamar. Pois o que aconteceu? Nesta última semana, ou aliás, neste último final de semana, alguns representantes da empresa norte-americana desembarcaram em solo carioca. No caso 3, Don Dressfield, Nicolas Maia e também o Josh Wander, que é o CEO da 777. Os três desembarcaram no Rio no último domingo e ficaram até quarta-feira. Inclusive na quarta, que foi o último dia, eles foram até o CT Moacir Barbosa, acompanharam o treino e das mãos do Josh Wander, o Marlon Gomes recebeu a camisa oficializando a renovação contratual dessa grande promessa Cruz Maltina. Mas além disso, eles também visitaram São Januário. Eles foram até São Januário, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Eu não posso passar o vídeo, pois esse vídeo pertence a Vasco TV. Então, se eu cortar o meu vídeo para transmitir a vocês, vai dar problema. Então, está aparecendo apenas as imagens. Eles visitaram aí, a estrutura toda de São Januário, viram as necessidades de melhoria no estádio e ainda confirmou que, de fato, nos próximos meses, essas melhorias estarão acontecendo. As palavras do Josh Wander voltadas a São Januário foram as seguintes, abre aspas: São Januário é a nossa casa e acreditamos muito na melhoria para que o estádio tenha a melhor aparência para receber nossos torcedores. Então o Josh realmente confirmando aí que em breve São Januário estará recebendo algumas melhorias. Ainda não é aquela reforma, mas são melhorias. Inclusive, não sabemos se tem alguma relação. Eu acredito que tenha, mas foi necessário a empresa norte-americana ter que colocar a mão para fazer melhorar, muito provavelmente. Mas como está aparecendo aí nas imagens a vocês, gente, o telão de São Januário, aquele telão que fica atrás do gol, em cima da estátua do Romário, está sendo reformado. Aquele telão eu não lembro quando, mas se eu não me engano, desde antes da pandemia, não está sendo utilizado. O Vasco utiliza abaixo daquele telão uma telinha pequenininha para representar o placar. E dessa vez está iniciando a reforma desse grande telão, que realmente é o telão do estádio, Era inacreditável o Vasco quando mandava essas partidas em São Januário e tinha o telão todo preto apagado em cima.
quebrado e uma telinha de, poxa, não sei quantas polegadas, muito pequena, para falar sobre as substituições, quem tomou cartão amarelo, etc. Então, enfim, nessa parte da tarde de hoje foi iniciada a reforma nesse telão do nosso Caldeirão. Então, Josh, muito empolgado, ele que é o nome da empresa norte-americana, com a reforma, revitalização aos pouquinhos de São Januário, mas também sobre o Maracanã. O Josh Wander, durante essa entrevista à Vasco TV, voltou a comentar sobre o Maracanã. Sobre o Maracanã, o Josh Wander falou assim, ó, abre aspas: por outro lado, acreditamos que o Maracanã seja uma peça importante para o clube. Haverá jogos que precisamos jogar em um estádio muito maior. Então esperamos que nesse caso seja tratada de uma forma justa. Ele está falando sobre esse processo de licitação que vem realmente causando muitas polêmicas, um imbróglio muito grande. Ele novamente falou sobre justiça, algo que de fato não vem acontecendo. Mais uma vez a TPU foi renovada, né, a favor da dupla Fla-Flu, e o Vasco novamente saiu como prejudicado, sendo um aparelho público e não tendo abertura para que o Vasco possa apresentar uma proposta por, volto a repetir, um aparelho público. A gente não pode passar o depoimento do Josh, mas a gente pode passar o depoimento do CEO Luiz Melo. O CEO Luiz Melo na última quinta-feira, na última quarta-feira, aliás, anteontem, deu uma entrevista ao Seleção Esporte TV. Ele deu respostas ao Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, aquelas palavras vergonhosas, né, que de fato o presidente do Tricolor trouxe, mas também falou sobre Maracanã e confirmou que realmente a visita da empresa norte-americana, dos representantes da 777 Partners, foi confirmada durante ela o grande interesse que os norte-americanos têm pelo Maracanã. Então, além dessa revitalização de São Januário, que é interessante de fato, não por um completo com relação à reforma, mas alguns ajustes, a empresa norte-americana quer e vai lutar até o final pelo Maraca. Então fala lá aí, Luiz Melo, qual foi o papo, qual foi o assunto que você teve com os representantes da empresa norte-americana? Ontem eu recebi a visita do pessoal da 777, a gente teve o Don Dransfield, o Josh Wander, o Nicolas Maia, os três estavam aqui para a gente discutir uma série de tópicos, inclusive o Maracanã. É interesse da 777 ter o Maracanã, mas não pelo que está sendo falado. Assim, ela entende que hoje a gente tem mais de 60 mil sócios torcedores. São Januário, ele comporta hoje 20 mil pessoas. O Maracanã, ele é maracanizável o suficiente para o tamanho da torcida do Vasco. E a gente entende que a gente, por isso, vai brigar para que isso seja aplicado. Então, quando a gente tem a 777 nos apoiando, e assim, eu acho que foi um pouco infeliz a declaração do Mário, que diz que pega empresas quebradas. Não é isso, tanto é então, rapaziada, pelo menos a gente tem que confiar, né, de fato, na empresa norte-americana para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Eu espero ainda assim, mesmo diante de toda essa injustiça, de todo esse posicionamento por parte do governo do estado do Rio de Janeiro, em breve o Maracanã estará nas mãos do torcedor vascaíno. E a mensagem, né, para finalizar aí essa parte da empresa norte-americana, do Josh Wander nessa entrevista exclusiva à Vasco TV foi a seguinte, ó, abre aspas: minha mensagem para os torcedores é que confiem em nós e sejam pacientes nesse processo enquanto trazemos o Vasco de volta à sua glória. Então, rapaziada, realmente muito empolgado, o CEO, até com o que ele viu no Maracanã no último domingo, gostou do time, tá gostando do elenco, um elenco jovem, de acordo com aquilo que a empresa norte-americana quer pro Vasco da Gama, colocar novamente o Vasco de volta à sua glória. Tá empolgado, torcedor vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E antes de entrar no assunto sobre Felipe Coutinho, Douglas Luiz, quero falar aqui sobre uma outra situação, mas ainda envolvendo o Maracanã. Pois ontem, né, tivemos a informação que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ao abrir a venda de ingressos para o clássico entre Vasco e Fluminense, sem ser nessa próxima quarta, no sábado, né, sem ser nesse sábado, no outro, barrou o misto, ou seja, será 90% destinado ao público tricolor e 10% destinado ao público vascaíno. E, gente, eu quero trazer palavras aqui do Zé Colmeia. O Zé Colmeia, que é um ilustre torcedor vascaíno, torcedor muito conhecido no meio da torcida. Ele falou exatamente o que eu sinto e muito provavelmente o que você sente. Já que o Fluminense quer 90-10 no Maracanã, que seja também 90-10, mas não no Maraca, em São Januário, lá no nosso Caldeirão, lá no nosso território hostil. Então, sério, vale a pena. Dê uma olhada nas palavras do Zé e depois voltem aqui pra gente prosseguir com o vídeo e trazer todas as informações do Vasco a vocês. Fala, galera, beleza? Então, saiu hoje o Fluminense divulgando sobre o jogo Vasco-Fluminense, sábado, 9 horas da noite, Maracanã. Vai abrir para eles dia 27/4, amanhã.
E pra gente, somente dia 3/5, porra assim. Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. É simples. A gente vai jogar na justiça todas as partidas que a gente quiser no Maracanã. Ponto. Agora, contra o Fluminense, eu já deixo aqui, ô Luiz Melo, preste atenção, contra o Fluminense é o jogo em São Januário. Isso não é Campeonato Carioca. Então, brota na barreira. Vem, pode vir, pode chegar. E aí, bota eles para vender também 2 dias antes. Brota na barreira. Vem. O terror começa na Cancela. Pode vir. Querem fazer graça com a gente? Graça, não tem setor misto, né? Foda-se. Maracanã é de vocês, né? Maneiro. Fica no cu. Foi construído com o nosso dinheiro, nós vamos recuperar. Na moral. Agora, Vasco e Fluminense, Luiz Melo, presta atenção. Agora é papo de vascaíno. É em São Januário. Todos os outros jogos no Maracanã. Vasco, Fluminense, São Januário. Pode vir, pode chegar. Quer guerra? Vai ter. E aí, torcedor, você também concorda com isso? É para levar Vasco e Fluminense no segundo turno para São Januário? Por mim tem que levar. Leva para São Janu, leva para o nosso Caldeirão. E após, é claro, esse posicionamento por parte da torcida vascaína, depois de tudo que vem acontecendo, né? Esse 90-10 no Maracanã, a renovação do consórcio, as palavras do presidente Mário Bittencourt no Sport TV ao falar que o Vasco destruiu o gramado, que o Vasco não teria capacidade para levar 22 mil pessoas ao Maracanã, revoltaram o torcedor vascaíno. E isso fez com que o Vasco, nessa tarde de hoje, se posicionasse através de suas redes sociais. O Vasco, gente, colocou um texto dizendo assim, ó, abre aspas: galera, estamos aqui para um assunto sério, o papo é reto. Vasco e Fluminense são adversários históricos, grandes jogos desse clássico fazem parte da vida dos dois clubes. Temos nossos momentos inesquecíveis, eles também. Afinal, vencer ou perder faz parte do esporte. O que não faz parte é transformar uma disputa esportiva em ameaças ou agressões em violência, seja ela física ou virtual. Violência não combina com o esporte, não faz parte da nossa história, não combina com esse grande clássico. Dentro de campo, quando a bola rolar, cada lado vai batalhar pela vitória. Fora dele, nos bastidores, cada um vai defender seus interesses, mas sempre na bola, sem agressão. Chega de violência, chega de briga, paz no esporte. Então, o Vasco realmente, como perfil das redes sociais, como clube, como associação, como SAF, teve que se posicionar indo completamente contrário ao que vem acontecendo, porque realmente essa rivalidade vem tomando outros rumos nas redes sociais. E tudo isso, na minha opinião, culpa de posicionamentos errados, equivocados por parte aí das diretorias dos rivais. Mas enfim, né, rapaziada, vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre DG. Pois o que acontece, torcedor? O volante de 24 anos, que hoje veste a camisa do Aston Villa, falou sobre o seu desejo de retornar ao Vasco da Gama. Um atleta que em 2017 saiu do Vasco, vendido para o Manchester City, foi emprestado ao Girona da Espanha e logo depois desse empréstimo foi para a Inglaterra e desde 2020 veste a camisa do Aston Villa. Ele, nessa parte da tarde de hoje, abriu uma live em uma rede social. Felizmente eu não posso falar qual é a rede social aqui, mas não sendo YouTube, né, é uma plataforma de streaming aí também muito conhecida. E durante essa live, ele falou sobre várias situações, mas principalmente sobre o seu desejo de voltar ao Vasco. Ele confirmou, ele deu a palavra dele, falou assim, ó: podem ficar tranquilos que em breve estarei voltando. E ele ainda, gente, foi além. Ele falou que quer voltar, mas quer voltar jogando ao lado do Felipe Coutinho. E disse que se fosse por ele, ele já estaria aqui no Rio de Janeiro vestindo a camisa do Vasco. Então dê uma olhada aí nas palavras do Douglas Luiz, que é claro, impossível não empolgar o torcedor vascaíno. Quando eu volto, em breve, mano. Em breve, pretendo voltar aí. Infelizmente, os torcedores têm que pararem de sonhar que eu vou voltar. Tipo, amanhã, né? Não tem como, tropa. Não tem como. Felizmente, queria muito poder voltar. Pô, voltar onde, porra, onde fui formado. O clube que eu amo. Mas infelizmente, a vida não é assim, mano. Não. Torcida Vasco tá maluco. Dou minha palavra aqui, pô.
Eu volto. Sem medo nenhum de falar. Mano, o que eu queria muito, de verdade, era poder jogar com o Coutinho no Vasco. Queria não, né? Eu quero. E aí, rapaziada, já pensou? Ter o Douglas Luiz vestindo a camisa do Vasco, o jogador do Aston Villa com maior nota hoje no SofaScore, que é um aplicativo aí de dados, 26 gols, 26 jogos, 3 gols e 5 assistências, vestindo a camisa do Aston Villa na Premier League, um dos grandes destaques. Um jogador jovem que já deixou bem claro que quer voltar. E por ele voltaria em breve. Já pensou? Douglas, né, e Felipe Coutinho ali na meiuca do Vasco. Tá novo, mas nunca se sabe, né? Realmente o desejo parece ser muito grande do Douglas em retornar ao futebol brasileiro vestindo a camisa Cruz Maltina. Quem sabe ele não pode estar fazendo um caminho completamente contrário ao que é normal no futebol, né? Ele sair lá da Inglaterra ainda jovem e vestir a camisa do Vasco da Gama. Mas ele também deixou bem claro que quer voltar, mas não significa que esse retorno será amanhã, ou seja, será breve. É algo que vai acontecer, mas ainda vai demorar um tempinho para que esse retorno aconteça. Deixa aí a sua opinião se você ficou na expectativa, porque eu fiquei muito, ainda mais a saber que é o grande sonho da carreira dele jogar ao lado do Coutinho no Cruz Maltino. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você também se empolga com isso. DG realmente é outro nível, outra prateleira do nosso futebol. A gente vai ficar por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira, mas estaremos de volta com a Acorda Vascão e, é claro, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas. 7h15.